Oi, turma. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, Alexandre Rangel, volume 3. No texto reza: conta-se entre os sábios que em certo ano de muita seca, os habitantes de Cas al-Arifim foram pedir ao mestre Baaudin. Nossa, que nome é esse? Não vou falar o sobrenome não, gente. Muito esquisito. Não sei falar. Naqshbandi, sei lá, acho que é isso. Que rezasse pedindo a Deus para chover. Ele os conduziu através das ruas da cidade até um local onde uma mulher estava sentada embalando um recém-nascido nos braços. Eu lhe peço que faça o teu bebê mamar, disse o mestre. Eu sei quando devo dar-lhe leite, respondeu ela, pois sou mãe dele. Por que se intromete em coisas que são reguladas de uma forma que desconhece? Baaudin pediu que fossem anotadas as palavras dessa mulher e leu-as em voz alta diante da multidão. Conta-se entre os sábios que em certo ano de muita seca, os habitantes de Cas foram pedir mestre Baaudin que rezasse pedindo a Deus para chover. Ao invés de ele rezar para pedir para chover, ele foi falar o que a mulher disse sobre o leite, né? Que as coisas têm o tempo certo de acontecer. Tá, esses nomes estranhos no meio aqui me atrapalharam para entender, mas agora eu já entendi. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que falou algo semelhante sobre isso. Que foi que a gente estava conversando, eu preciso lembrar para falar para vocês. Nossa! Que tudo tem o tempo certo de acontecer, não adianta que a gente... Não adianta a gente querer colocar o carro na frente dos bois. Foi uma palestra que eu assisti. Assisti uma palestra do Haroldo Dutra, que é espírita. Falaram para ele assim, a transição planetária, quando é que ela vai acontecer, né? Que o espírita tá todo doido aí com a transição planetária, porque o Chico Xavier falou que era em 2057, e aí todo mundo fica apertando os espíritas aí para saber se realmente em 2057 vai ter a transição planetária. Aí o Haroldo pegou e falou assim, pra gente chegar até aqui, teve data marcada, né? Você sabe o dia que você vai desencarnar? Você sabe o dia exato que você ia nascer, né? Nós não temos data certa. As coisas acontecem quando elas têm que acontecer, né? Então não adianta, ele ainda fez um simbolismo com pão de queijo, né? A pessoa chega lá perto do forno e fica, que hora que vai ficar pronto esse pão de queijo? Ora, vai ficar pronto quando ficar, né? Então é muita cobrança, nós nos cobramos demais, né? E nessas cobranças, às vezes a gente se torna pessoa cruel, a gente se torna pessoas que são visivelmente materialista, sabe? Eu acho que isso daqui cabe muito para um relacionamento entre professor e gestão. Não tem um professor que vocês conversem que não está esgotado emocionalmente pelas cobranças. Aí, se você for ver o gestor, ele está exausto porque está tendo cobrança do sistema. Aí você vai ver o aluno, ele está exausto porque o professor cobra. Então, é tanta cobrança. As cobranças que vêm de cima, elas vão e chegam lá no aluno, né? Ainda que o sistema hoje, com essa a história com a aprovação automática, não exija tanto do aluno o estudo, fazendo ou não fazendo vai passar, existem essas provas externas, existe a troca de professor no dia de prova. Gente, eu fico doida com isso. O técnico treina o time, no dia de fazer gol, o técnico não pode ficar junto. Tira o professor da sala de aula, os alunos tremem na base para fazer prova externa. Aquela pressão toda. Vai vir gente de fora, eles pagam gente de fora para poder aplicar a prova do aluno. Só para atrapalhar a vida do aluno, porque às vezes o aluno até sabe responder e não consegue. Então, assim, algumas exigências, elas precisam ter um tempo determinado. E outras é o tempo que ocorrer, né?
Você sabe se o seu aluno vai aprender a ler e escrever até o final do ano? Você tem até dezembro para fazer ele ler e escrever. Mas você tem certeza que ele vai ler e escrever até o final do ano? Quando é que ele vai aprender a ler? Quando o pai chega na reunião e fala, quando é que meu filho vai aprender? Dá um aperto no coração, porque não depende só do professor, não depende só da escola, não depende só do pai, não depende só do aluno. É um conjunto de coisas que devem funcionar nessa engrenagem toda que é a educação. E o aluno vai aprender quando ele de fato despertar, quando ele aprender. Não tem uma data, não tem como saber. A gente faz o mais que pode para que a gente chegue em dezembro com sucesso. Mas aí, para fazer mais o que pode, para que chegue no sucesso, vem as cobranças. Qual é o ponto médio para tudo isso? Como é que você pode educar o seu aluno, fazer parte do sistema que está aí, seguir as regras e os prazos que o sistema impõe, junto com direção, coordenação, supervisão? Como que o professor consegue atingir o objetivo dele, que é educar aquele aluno, ensinar o beabá para o aluno, até o final de um ano letivo? E muitas das vezes remando contra a maré, remando contra os próprios pais, que não apoiam, que vêm no calcanhar do professor. Então, assim, é muito discrepante esse tipo de pergunta, né? Quando é que o meu filho vai aprender? Quando ele aprender.